Ai, 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 ai. Hoje aqueceu, hoje aqueceu. Eu acho que hoje aqui as coisas foram. Eu estou a transpirar. Eu aqui onde eu estou a transpirar. Mr. Braulio já chegou, vou convidar aqui o Braulio. Porque hoje aqui as coisas aqueceram. Eu não estava preparado. Eu acho que Mr. Braulio, eu agora vou ter os lives, vou ter que começar a fazer live com peneira, porque eu tenho que estar preparado. Mas é como estavas a dizer, Mr. Braulio, estavas a falar da qualidade que se encontra no nosso Yeah, próprio. é extremamente duro. Isso é muito bom para o culturismo angolano. E prova disso é que os nossos juízes não credenciados em Angola fizeram atletas irem à África do Sul desarrumar completamente com aquele palco do Arnold. É muito complicado, estás a ver? Então, é assim, eu acho que o clima em Angola fez mal a algumas pessoas, não só na preparação, mas também até na assimilação de algumas coisas. Por quê? Porque nós, quando vamos para algum sítio, nós temos que estar minimamente informados e saber para onde vamos. Porque tu quando me dizes, calma só, um minuto, deixa-me só buscar o carregador. Oh, garoto, quem mandou tirar isso? Yeah, tu quando me dizes, neto do Manduma, no Ultimate Angola, você nem sabe a competição que você subiu. Angola Ultimate Classic. Essa competição tem que ficar bem patente no ouvido, porque foi daí onde saíram atletas que foram desarrumar a África do Sul e vieram fazer história foram fazer história em Portugal no Diamond Cup. A Angola Ultimate Classic. Ponto número 2. É preciso nós sabermos o que é que essa competição deu, qual eram os benefícios, é preciso nós sabermos isso. E há pessoas que entraram para isso e nem sequer sabiam o que é que aquilo coisa, porque uma coisa é a federação ou a ANGFBB, a outra coisa é Pro Ultimate Team, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tu tens um compromisso com a Angola Ultimate, a ANGFBB, a outra coisa são os compromissos com a Pro Ultimate Team. Os compromissos da ANGFBB são de forma equitativa para todos os atletas, ou seja, de igual modo, ninguém tem mais, ninguém tem menos. Portanto, só de reafirmar que o seguinte, se as pessoas estivessem informadas, saberiam o que as classificações no Angola Ultimate Classic davam, uma vez que foram retirados os prêmios, que já deu muita polêmica, o que a ANGFBB fez para compensar aquilo que seriam os prêmios dos anos anteriores, que não era a federação, era uma competição dada pelo ginásio, mas a ANGFBB conseguiu, no seu primeiro ano, a organizar competições de caráter IFBB, reconhecidas pela IFBB, dar o que muitas federações, nem a Federação da Inglaterra dá, né, e muitas outras federações não dão, que é o quê? A logística para os atletas poderem competir, e nós, estrategicamente, criamos uma prioridade para o Arnold Classic, que é na África do Sul, devido à proximidade e devido aos custos. Portanto, de dizer que terceiros classificados, e quem ficou em terceiro classificado que esteja a me ouvir, e que não se informou e foi competir, e foi para terceiro lugar, foi competir, não sabe, então vai ficar aqui a saber que direitos é que tinha e que não tinham. É que o terceiro classificado não tinha direito à viagem, não tinha direito à inscrição no Arnold, não tinha direito à caderneta internacional, se já tinha, quem não tinha, a ANGFBB pagou, tinha apenas direito à estadia. Portanto, os atletas que são patrocinados, os seus patrocinadores é que pagaram isso. Nesse caso, os atletas que a Pro Ultimate Gym patrocinou, os que ficaram em primeiro, a ANG cobriu tudo. Os que não ficaram em primeiro, a Pro Ultimate Gym cobriu. Portanto, quem ficou em terceiro lugar sabe que viagem e inscrição no Arnold, quem pagou foi a Pro Ultimate Gym. Não vou aqui debater os acordos da Pro Ultimate Team, porque no final de caso vamos falar da ANGFBB. Relativamente à questão do Danny Sex, que é a questão que me fez pedir os 5 minutos para poder fazer a intervenção, é o seguinte.
Os atletas, depois da competição, depois de terem competido, o Arnold foi no dia 7. O Arnold foi no dia entre 8 e 10, uma coisa assim. Mas no dia 7 de maio fechavam as inscrições do Arnold. E nós dissemos aos atletas, primeiro, segundo e terceiro, para confirmarem que tinham até segunda-feira para confirmar que haveriam de estar no Arnold. E quem não confirmasse, nós já não podíamos assumir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os voos, muitos atletas fizeram escala em Angola, portugueses e não sei quantos, os voos estavam cheios. Nós não podíamos correr o risco de manter um compromisso com o atleta e depois não seria por questão de dinheiro, mas por questão de espaço no avião, de dizer assim, vais a SA, vais a TAG e dizem, não há lugar para esse dia. E depois como é que tu fazes? Tu não vais explicar ao atleta que fez a preparação, não vais porque não há lugar no avião. Então, o que é que acontece? E os atletas estão a ouvir isso, sabem? Então, o que é que acontece? Alguns atletas não confirmaram nesta data. Então, automaticamente, não confirmando nessa data, ficam por conta própria. Mas na África do Sul, o que é que aconteceu? Os atletas que foram do Eddie Bauer, e graças a Deus esses atletas foram, e graças a Deus o Eddie Bauer fez um esforço, sim senhora. O que o Barreto disse, dele ter ajudado, ele ajudou, sim senhora, isso é um fato. Mas nós, enquanto federação, eu tenho que confirmar com a Ariana, mas eu tenho quase 100% de certeza absoluta que pelo menos o Danny Sex, porque nós lá já não individualizamos a situação. Nós vimos o problema como um todo. Estava o Nuno Lote, estava o Danny Sex e não sei quantos que tinham o problema da inscrição, porque a confirmação foi feita posterior. O Danny Sex confirmou a sua ida muito depois. E já em Angola o Eddie Bauer disse, não, eu vou assumir, vou levar os atletas, eles vão, não sei o que, não sei o que. Última da hora, o Eddie Bauer confirma que o Denis ia. Portanto, nós, enquanto organização, a ANG-FBB estrangulava o nosso projeto, porque foi uma data posterior, ok? Então, mas mesmo assim, lá na África do Sul, vimos o problema como um todo. Nós, enquanto ANG, tínhamos valores para a inscrição, não vou dizer do Denis que ficou em primeiro, ou do Nuno, ou do Costa, tínhamos alguns valores para ajudar, mas não eram suficientes, que foram dados. E acredito que o Eddie Bauer e o Barreto encontraram ali um consenso de acrescer os valores e conseguiu-se fazer inscrições. Portanto, ainda bem que assim foi, Danny Sex ganhou o Arnold e tornou-se atleta profissional. É assim, foi uma competição bonita a todos os níveis. Houve uma união muito forte na África do Sul a nível de todos. E aliás, vou dizer uma coisa. Eu não estou no culturismo há 6 meses, um ano atrás. Eu comecei a treinar musculação em 1999. Eu, próximo ano, vou fazer 20 anos disso. Eu entrei para o culturismo angolano em 2013 e já vivi momentos muito baixos e já vivi momentos altos, como agora o Arnold, mas continuo aqui. Os atletas que vêm comigo dessa caminhada desde 2013 conhecem quem é o Braulio. Muitos dos que estão a me ouvir sabem o quanto eu às vezes não meço, né, e ajudo daqui e dali, e nem vou falar de nome de pessoas, mas eu não vou dizer nome de pessoas porque eu considero uma ajuda ao culturismo de forma geral. Então, não vou estar aqui a definir quem é o Braulio. Com as minhas falhas, com os meus defeitos, eu estou aqui. Agora, significa dizer que eu sou uma pessoa preparada para os embates. Eu estou preparado para viver momentos de angústia, de baixa, de crítica, de pressão, conforme vivi meses antes do Arnold, como também estou preparado para viver o sucesso. Agora, não sou como algumas pessoas que vamos lá aqui fazer contas rápidas. Contas rápidas, porque isso eu considero acobardaço. Tu vais para uma competição, ficas em terceiro, e eu nem vou falar de atletas que tinham grande potencial em Angola. Eu fiquei muito triste pelo Cláudio não ter subido, porque ele prometeu muito na competição que ele fez do Luanda Sport Center. Sim. Tu ficas em terceiro em Angola, vais para o Arnold Classic na África do Sul, que se calhar nunca subiste, aliás, se calhar não. Nunca fez nenhuma prova mais importante do que essa. Não tem nenhuma prova no currículo dele mais importante que o Arnold. Fica em quinto. Depois pega, vai para Luxemburgo, sexto. É sempre a cair. Depois pega e sai da IFBB. E depois diz que não, eu não cuspo no prato que comi.
Mas eu vejo que na IFBB só ganham os brancos. What the fuck, man? Que é isso, man? Porra. Mas, epa, será que meus ouvidos ouviram tanta coisa, tanta besteira desse tipo? Epa, mas sinceramente, alguém consegue me traduzir o que é isso? Só ganham brancos, mas eu vejo que na Pro League ganham amarelos e não sei o que, por isso é que eu mudei. Mas eu não cuspo no prato que comi, eu agradeço. Vamos deixar de ser hipócritas, mano. Eu estou aqui desde 2013 a viver problemas e não saio daqui. Próximo ano vai ter competição. Ainda esse ano, em novembro, eu quero organizar iniciados e quero fazer pré-qualificação. Eu não fujo daqui do que estou desde 2013. Os atletas em Angola, com os defeitos, com as qualidades que eu tenho, como todo mundo tem, me conhecem, sabem? Não estou aqui. Quer dizer, é que assim, o embate é muito forte. Eu acho que o camarada devia respirar um bocado para fazer outras provas. Quis fazer uma sequência e só foi queda. Quer dizer, quando ele viu terceiro, quinto, sexto, ele só tinha que sair. É alternativa. É duro mesmo. Neto, próximo ano aquele palco eu te espero, é duro. Esprema aí, que isso é coisa. Agora, o que eu queria dizer mais é o seguinte. E outra coisa. Ouvi aí qualquer coisa de lesões. Lesionou daqui, porque não sei quantos, porque chamo fulano para vir falar. Eu vou dizer, com lesão, em Pro, no Arnold, ficou em terceiro. E há pessoas que sem lesão foram quintos. Como é que isso se explica? Eu com lesão vou competir a profissional e fico em terceiro. Não, eu sei o que é. É só fazer uma outra ligação anterior. Lá também os juízes não são credenciados. Mas, Braulio, Os juízes do Arnold também não foram credenciados. Braulio, diz uma coisa. Por acaso esse é um tema. É um tema que suscitou muita polêmica. O fato da substituição no palco pela categoria. Mas igualmente na África do Sul, no Arnold, que também é uma competição respeitada, e é o que é, todo mundo conhece. Então, eu queria perceber um critério específico na IFBB em relação a essas questões de lesão. Para algum tipo de lesão, por exemplo, como aquela que estou aqui, e depois foi participou no top. Como é que isso funciona? É assim, tu tiveste uma entrevista muito interessante com o José Monteiro e ele falou sobre um aspecto muito importante, que é o quê? O culturismo é uma competição de comparações. Então, a partir daí começa-se a explicar tudo. O que é que acontece? É o que ele te disse. Tu podes ir para um país ajuizar uma prova em que todos são gordos, mas eles estão inscritos na categoria Men's Physique, ok? Tu vais ter que eleger daqueles gordos todos, vais ter que fazer um daqueles ganhar. Tu não podes dizer que não há categoria porque são gordos. Vais fazer um deles ganhar. O que é que acontece? Muitas das vezes, os juízes, ao ajuizarem, tomam determinadas decisões para mandar uma mensagem ao público e para mandar uma mensagem aos futuros atletas ou quem está nos bastidores a assistir do que a linha pede ou do que eles não querem, ou do que eles querem ou do que eles não querem. E o que é que acontece aqui? No caso, há uma coisa que em Angola as pessoas, mas isso também é muito normal, eu acho que tanto atletas como pessoas têm que estar todos muito preparados para isso. Falou-se muito que era injeção de olho, era jarda, era não sei o quê, era assado, era cozido. Era uma lesão. E lesão, em termos de... A lesão, ela teve uma ruptura, né? Das partes moles ou uma coisa assim. Esteticamente, se ela apanha alguém de uma linhagem semelhante a dela, sem lesão, ela não ganhava. O problema é que a Sina, dentro das candidatas que estavam lá, é a que mais encostou no perfil wellness.
A forma com que ela estava, o corpo dela, a condição que ela apresentou em palco era a que mais assemelhava-se à categoria wellness. Ela foi para uma categoria pro, em que apanhou atletas já da sua linhagem e com a lesão não lhe permitiu passar do terceiro lugar. Se calhar, se não tivesse a lesão, conseguia melhor. Então, é basicamente por aí. Mas por que um tem lesão não ganhou, o outro tem lesão ganhou? Porque depende dos outros atletas que estão a concorrer. Depende de quem está do teu lado. Tu podes ter lesão. Se os outros que estão do teu lado, imagina que quando tens uma lesão, mas tu estás dentro daquela linhagem, o teu corpo está bonito, estás cultural dentro daquilo tudo que o menos físico pede. Por uma lesão, se os outros que estiverem lá não estiverem tão bons quanto tu e tu só tens aquela lesão, tu podes ganhar. E depois também tudo depende, naquele exato momento, a matriz de juiz que tiver a juizar, como é que vai julgar, como é que vai ver aquele painel. Porque é aquilo que eu disse, tu podes mudar um painel de juízes daqui e dali. Os critérios são os mesmos da IFBB, mas em termos de condições, a mesa de juiz, para sair o campeão, é pela tendência. Não é por um querer. A mesa toda tem que querer que aquele ganhe. Ok? Então, quer dizer que aquela mesa toda encontrou um denominador comum para que tu fosses o campeão. Existe um denominador comum que todos eles olharam e viram. Não, esse está bom, aquele também está muito bom, mas eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse. Essa repetição que eu vou nesse, algo tu tens que despertou a mesa toda, porque os 2 ou os 3 primeiros votos mais altos, mais baixos, são cortados. Se eu for o único que quero que tu ganhes, o meu voto não conta, corta. Certo? Ok. Então, pronto, tudo depende do painel, dos atletas. Tu com lesão podes ganhar, não ganhar. Com ginecomastia podes ficar no top 3. Há atletas que com princípio de ginecomastia ficaram em terceiro lugar no Mundial. E então? Isso depende do painel. Quer dizer, se calhar ela apresentou-se muito bem condicionado, tinha aquela falha, mas o juiz disse, pá, pronto. E depois não só a coreografia, a performance, isso tudo conta. Então, não vamos muito por aí. Isso era só para dizer em termos disso. Agora, em termos de juiz, dizer credenciado, não credenciado, o José Monteiro tem um grande currículo a nível internacional da IFBB. É um juiz internacional, ajuiza competições pro, e nós achamos por bem termos alguém com muita experiência, como o Zé tem, na nossa mesa dos jurados, mas de dizer o seguinte: todos os países formam os seus juízes nacionais e são eles que julgam. Não é por ter A, B, C ou D, os votos são por tendência. Agora, as pessoas às vezes têm opiniões que é naquilo que lhe convém. Eu posso pegar agora num tema e eu explicar da minha forma e todo mundo dizer, pô, isso não. As coisas não acontecem dessa forma. Bem, eu tenho a desejar muita sorte ao Roberto nesse novo trajeto que ele quer fazer na Pro League. Optou mais uma vez por ir. Relativamente ao convite, sim senhora, convidamos o Roberto Barreto. Olha, eu vou dar um exemplo muito prático. O Ruben Suana, Miguel, o Marcão, uma semana antes do Arnold, estava na Pro Gym e ele ligou para mim e disse: Braulio, anula a minha inscrição, porque ele já tinha confirmado. Anula a minha inscrição, eu não vou subir Pro. Eu ainda não estou preparado, eu quero subir amador. Eu disse: Marcão, é assim, isso é uma decisão tua. Ah, mas tá bem, eu quero ouvir o teu conselho. Então ele disse: olha, eu vou dar um conselho. Quando você vier até comigo e me pedir uma opinião, eu não estou a apontar uma arma à cabeça, eu vou te dizer o que eu acho. Então eu disse: Ruben, eu acho que se tu recebeste o Pro, é uma grande chance. Tu foste o primeiro atleta em Angola a profissionalizar-se, sobe a Pro.
Ah, não, mas eu ainda acho que ainda não estou preparado. Eu falei com o treinador disse que ainda não estou. Eu disse, olha assim, a minha opinião vai a pro. Foi o mesmo que eu disse ao Miguel. O Ruben foi e pela primeira vez a competir, a pro ganhou. O Miguel não teve a mesma sorte, mas se o tempo recuasse, eu dizia exatamente a mesma coisa para os dois. O Roberto, eu fiz o convite. O Roberto é angolano. Roberto, é como um jogador de futebol. Se um jogador de futebol tiver a jogar em Portugal e a Federação Angolana de Futebol vê que tem talento, vão mandar uma comissão, vão dizer, é para frente aqui. Espera, filho. O Roberto, eu disse, convidamos o Roberto para fazer parte da NFBB. Não obrigamos. Não coagimos o Roberto, amarramos o Roberto, vamos para um porão, assina aqui. Não, nós dissemos assim, filho. Ariana. Então, nós fizemos o convite. Agora, a partir do momento que ele entra para a ANGFBB, automaticamente, o nosso interesse enquanto ANGFBB, fica aqui claro, é valorizar os atletas que valorizam a modalidade em Angola. Por isso é que houve uma luta em os atletas competirem em Angola ou não. Nós, enquanto ANGFBB, fica claro aqui para todo mundo em direto, nós estamos interessados em os atletas. Os atletas podem fazer a sua carreira internacional, nós vamos estar aqui para apoiar. O Perola vai agora ao Mundial, o Ruben vai, e tem várias competições. Mas nós criamos o quê? Criamos que despertar isso em Angola. Nós só vamos conseguir que apoiem o culturismo em Angola se nós mostramos o trabalho, mostramos isso a Angola. Agora, como é que um atleta quer fazer um percurso internacional e dentro de Angola não tem nome dele? Então, o que nós dissemos ao Roberto foi, entrando para a NFBB, será muito importante tu fazeres o nacional. Por quê? Porque se tu não fazes o nacional, tu não és conhecido em Angola, tu não tens nome nenhum em Angola. Ou seja, fazes o nacional, vê nomes como Perola, como Pichu, como Panela, tem grande nome em Angola, porque senão tu nunca vais passar de atleta que está ali fora, faz as competições, mas em Angola nunca competiu. Então, nós dissemos assim, e se o tempo recuasse, eu voltava-lhe a dizer o mesmo. O que ele tinha que fazer, se calhar, em termos de preparação, ele disse que o clima correu-lhe mal, conforme eu disse, não correu mal só para a preparação, correu mal para outras coisas. Mas pronto, isso é outra questão. Eu em termos dos atletas, quando vem ou quando converso, nós dizemos aquilo que achamos. O atleta depois decide. Vai para o coisa e decide. O Miguel disse, Miguel vai a pro. Foi lá, tinha pouco tamanho. Amigo, ganha tamanho, volta, mas vai ao palco a pro. Porque tu ganhas o Pro Card em Angola, depois vais fazer competições amadoras, começa a ficar sexto, sétimo, oitavo. Como é que fica? Nos amadores. Okay. E tens o cartão Pro. Diz uma coisa, por acaso eu quero tocar aqui em dois pontos. O Robert, quando falou dos juízes, ele disse que existiam na mesa juízes que não eram credenciados. Ele não citou nomes, não falou do José e etc. Na tua opinião, naquilo, mais do que ninguém conhecias a mesa toda que ali estava. Não sei se tu queres tocar nesse assunto, mas existia algum juiz na mesa que não era considerado credenciado. Eu não sei como é que isso funciona, mas existia algum juiz na mesa que não era credenciado? Credenciado, quando tu queres dizer credenciado como assim? Não, isso é com base ao que o Robert é assim, tu para ser juiz, exatamente assim, para ser juiz, tu tens que fazer um teste, tens que fazer um teste, conforme eu fiz em Benidorm, eu fiz o teste de juiz internacional em Benidorm, no congresso da IFBB, eu tenho a caderneta de juiz internacional da IFBB nesse momento, por isso é que eu ajuizei no Arnold e ajuizei no Diamond Cup em Portugal, e em Angola, nas próximas competições, como é que vão fazer? Tu podes criar juízes nacionais, em que, por exemplo, nós em maio vamos ter o nosso nacional, né? Nós podemos dar formações de juízes conforme nós já demos. O Zé Monteiro já deu formação de juiz em Angola. A pessoa que quer ser juiz a nível nacional, se quiser ser internacional, tem que fazer numa das provas da IFBB internacional. Se quiser ser nacional, faz o teste de juiz no nosso nacional, paga uma taxa à ANGFBB, vai se candidatar para juiz, vai no nosso nacional, algum dos painéis que sair, vai-se pedir o top 6, a classificação,
E depois, mediante os acertos que tiver, pode ter passado no teste e aí a ANGFB credencia para ajuizar provas nacionais ou pode não ter passado. Portanto, mas para nós não tínhamos ainda juízes, porque foi a nossa primeira prova IFBB em Angola. Então nós tínhamos que fazer o quê? No máximo tínhamos que ir à busca e isso ficaria muito dispendioso, não havia dinheiro para pagar. Epa, se alguém tivesse esses valores para pagar, para nós seria de muito bom grado ter um painel completamente internacional lá. Mas o que é que nós fizemos? O nosso esforço foi fomos buscar o José Monteiro, teve o Bruno Samora, que tem muito conhecimento na matéria, aliás, já ajuizou outras provas anteriores. Teve uma atleta internacional também, que já ganhou provas internacionais, esqueci o nome dela agora, não me ocorre. Portanto, nós fomos buscar pessoas que tinham sensibilidade e percebiam minimamente daquilo com capacidade de poder ajuizar. Tanto é que, para mim, mesmo sem ser esta prova da FB, muitas das outras provas anteriores, a classificação para mim não ficou aquém daquilo que mesmo que fossem companhias internacionais seria. No caso do Denis Sex, ele melhorou muito das poses, sim senhora, e isso eu devo concordar com o Barreto, da Angola para a África do Sul, e o Gerson, nesse caso em Angola, ganhou, ficou em primeiro lugar, porque a pousar, eu vou te dizer uma coisa, mesmo naquele Arnoldo eu fiquei impressionado, o Gerson é um professor disso. Ninguém, nem no palco do Arnold Classic, ninguém pousou tão bem quanto o Gerson. Aquilo, mesmo, eu estava na mesa de juiz e eu olhava e via a pessoa que estava do lado de mim, ficaram em êxtase com o Gerson. E atenção, não vamos nos enganar com a classificação que o Gerson teve no Arnold. Não vamos nos enganar com isso. Porque nós sabemos, não vamos nos enganar com isso. Agora, o Denis Sex em Angola, se pousasse como pousou no Arnold, batia em Angola e batia no Arnold. Por isso é que eu digo, há maus que vêm para bem. Às vezes aquele tropeço que ele teve em Angola lhe fez pensar, porque se lhe é tapado os olhos em Angola e ele vai ali para o Arnold, se calhar não limpava o Arnold. E hoje em dia ele é pro. Então esse é o percurso. Às vezes nós temos que, é aquilo que se diz, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ele viu o erro. Eu sei que ele na África do Sul treinou algumas vezes com Gerson e as costas do Denis em palco, aqui ele inclinava, ele em Angola inclinava, ele tapava completamente os detalhes que ele tinha nas costas. No Arnold ele já ficou assim, direito. Então tu vias, e ele estava impressionante, o Denis estava impressionante, Estava fora do normal. Estava com um condicionamento físico, eu sinceramente surpreendi-me. Estava com um condicionamento físico fora do normal. É assim, há muitas coisas que... E depois é assim, em termos de classificação, só já que é para coisa, o que é que muitas das vezes acontece? Às vezes é assim, tu vais a uma mesa de juiz, os que ficou em segundo, uns puseram em primeiro, que ficou em primeiro, uns puseram em segundo. Isso é muito natural. Vou dar um caso. Um caso polêmico que houve também foi a classificação do Yuri relativamente a do Perola. Para muitos, o Perola ficava à frente do Yuri, para outros nem tanto. O Perola foi para a África do Sul, ganhou. O Yuri também bateu na categoria 95 quilos. Mas, é assim. E depois não só, tu tens alteração do corpo, ainda por cima foram 2 semanas de diferença, e tu tens alteração o teu corpo, naquelas 2 semanas, as alterações que tu fazes ao teu corpo, com a que tu fizeste aqui, já é completamente diferente. Estás a ver? O Roberto apareceu muito melhor no Arnold, e não foi por causa do clima, porque nós saímos todos juntos de Angola, e não deu muito tempo, porque nós chegamos lá na África do Sul no dia das pesagens, e significa dizer que muito dessa preparação foi feita em Angola, né? O que aconteceu é que ele, se calhar, prestou mais atenção, porque o que às vezes acontece, tu às vezes pensa, eu sou Real Madrid, vou ali, vou jogar com o Petro, e às vezes a coisa não corre tão bem, estás a ver? Mas chegou lá e estava num shape muito melhor do que aquilo. É um caso típico. Estava num shape muito melhor do que ele apresentou em Angola. Portanto, isso tudo é sempre muito discutível.
Isso tudo é sempre muito discutível. É tão Mas... discutível, é tão discutível. Agora, a aberração, calma só, agora, desculpe só, agora a aberração é, imagina um indivíduo que fica em 7º lugar numa prova, e também isso pode acontecer. Imagina que o Denis tivesse ficado em 7º lugar em Angola, o Gerson em primeiro, e depois na África do Sul o Denis ficava em primeiro e o Gerson sexto. Isso sim, esse buraco aí é que não se explica. Mas quando tu tens primeiro, segundo, primeiro, terceiro, isto, eu posso gostar mais. E é uma coisa aqui que coisa, as pessoas também, mais uma coisa, o Barreto é assim, devia entender um pouco mais daquilo que são, porque eu gosto mais, não é que eu gosto mais, eu posso olhar para um atleta e eu posso levar a tua pose, a forma como tu posa e te apresenta, eu posso ficar, eu posso gostar muito daquilo e voltar para ti. Claro que também entra o gosto em termos de, eu posso gostar mais de uma linhagem, todos são menos físicos, todos estão muito bem, eu posso gostar mais de um. Quem disse que não posso? Quem disse que o critério na mesa de júri, de uma ponta a outra, tem que ser igual? Eu tenho direito, enquanto uma mesa de júri, ter opinião diferente. Agora, o que eu não posso é pegar num gajo do 8º lugar, pôr em primeiro. Eu não posso fazer isso. Pegar um gajo que era para o 8º lugar, pôr em primeiro lugar, isso não tem nada a ver. Desde que o erro esteja ali, primeiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, isto é pacífico. O que não pode haver é erro primeiro, sexto. Isto, aí alguma coisa tem que se explicar. E a coisa funciona mais ou menos assim. Ok. Dizer é que, em termos de evolução dos atletas angolanos no campeonato cá, na África do Sul, em termos de evolução, nem é discutível. Nem é discutível que procuraram daqui para o e o resultado que a seleção teve, que a Angola teve, é por si. Eu acredito, na opinião, que naquele nível como Arnold Classic, se os atletas angolanos não estivessem bem, não estariam no pódio. Claro. Essa é a questão. Houve um ano anterior, o ano passado, antes desse Arnold, o ano anterior, o Yuri, o Paulucho, o Joffrey, depois foi também a Áurea Mercedes, a Sandra Costa, tiveram nessa Arnold. O Yuri, o Joffrey não tiveram classificação, por exemplo. Não estavam preparados e daquele ano, em um ano, o turismo evoluiu muito. Em um ano, daquele Arnold Classic de maio para que todos esses atletas que tiveram um ano anterior, exceto o Paulucho estava muito bom, naquele Arnold já, de um ano atrás o Paulucho estava muito bom, que ele ficou em 7º lugar, mas para mim ele até não ficava mal se ficasse no top 6, mas daquele Arnold para este, todos eles evoluíram. Está ali, o Yuri foi, bateu a categoria dele, o Perola foi, bateu a dele, o Pichu só não bateu porque estava na mesma categoria que o Perola, porque se também tivesse noutra ganhava, e como foi confirmar exatamente isso em Portugal, a categoria Wellness, primeiro, segundo e terceiro lugar, foi Angola, a nível amador, a Sina foi a Pro, top 3 também, com a Elaine Ranzato. Portanto, são classificações fruto do trabalho feito em Angola, fruto daquele palco que alguns acham que não tem valor, que não valoriza, mas está aí o resultado. É porque se tu sais de Angola campeão, hoje em dia, se tu sais de Angola campeão, a probabilidade de ter sucesso lá fora é muito grande. Porque o nosso palco é complicado. E próximo ano vem aí uma ceifa de atletas que não vale a pena. No próximo ano nós vamos se matar naquele palco. Isso aí já sabe. Isso é bom. Mas, Braulio, eu tenho a certeza que, independentemente dos prós e contras, independentemente das opiniões, e eu acho que todo mundo está inserido num único esporte, todos nós estamos ligados, direto ou indiretamente, dentro do único esporte. É a nossa paixão, cada um com a sua intensidade, da sua forma. Todos unidos
remando numa única direção. Então, eu corra tudo bem, mas 2019 vão mesmo ter que se preparar. Tem que ser. Vai ser uma pena. Vai ser uma pena porque nós, a princípio, né, porque não temos um show pro ainda em Angola programado, não vamos ter o grande Perola, o mestre Pichu em palco, porque, como sabes, o Perola leva o Prenda todo. E metade daquela auditória era do Prenda. Era do Prenda e da cidade de Luanda toda, porque o Perola está cheio de fãs. E quando eu estava sentado na bancada, e o nome que eu mais ouvi era Perola. Inclusive, quando o Perola ficou em terceiro, algumas pessoas estavam a abandonar o recinto. Então, eu acho que temos que arranjar uma estratégia de marketing para ver se o Perola consegue resgatar o público dele, né? É porque nós às vezes achamos que somos os melhores somos melhor do que todos e que nós é que fazemos acontecer e às vezes não. Às vezes a coisa não acontece bem assim. Portanto, e o Perola vem em 2013, o Perola, todas as competições foi totalista. Portanto, eu acredito que algumas pessoas, pelo impacto que tem nas redes sociais, levaram sim algum público, mas esse público não foi preponderante para o espetáculo. O preponderante para o espetáculo foi o regresso de Perola, foi o regresso do Pichu, foi o regresso do Santinho, foi o regresso de alguns atletas que já estavam outside há algum tempo e que voltaram a criar a expectativa. Foi aquelas conferências de imprensa bombásticas que foi uma excelente ideia que nós criamos, que o público gosta de ver e que excita o público a ir ao coisa. E, aliás, nós já temos o Cine Atlântico cheio desde alguns anos atrás e alguns atletas que dizem que levaram público para o centro de conferências de Belas, deviam ver imagens do Atlântico quando ainda nem sequer sonhavam estar em Angola, para ver se são eles que levam o público, se é essa pessoa isoladamente que leva o público para lá. Leva o público o culturismo, leva o público o povo angolano, que ama a modalidade, e nós cada vez mais vamos ter pessoas a assistirem, porque o culturismo vai crescer muito em Angola, nós vamos ter campeões em várias provas. Eu estou bastante expectante para o Campeonato do Mundo. Vai ser difícil, mas eu estou expectante com o Campeonato do Mundo. Portanto, o culturismo já pertence ao povo angolano há muitos anos. Ele não foi resgatado agora. O Campeonato do Mundo será agora... será agora esse ano ainda, não é? Vai ser em setembro, sim. O Marcão e o Perola são os dois atletas angolanos que estão... Aliás, deves convidar o Marcão e o Perola. Eu acho que devias dar prioridade na agenda, porque eles vão estar no Campeonato do Mundo. Eu já convidei, olha, inclusive eu vou falar mesmo já aqui no áudio para tu ouvires e que eles vão ouvir. O Marcão, inclusive já liguei para ele, já mandei-lhe mensagens no WhatsApp, no Instagram e não responde. O Perola, já falei com ele no Facebook, ele já se mostrou disponível. E só falta nós acertarmos aqui, mas o Marcão está impossível falar com ele, porque ele não responde mesmo, não responde às mensagens. Espero que se ele estiver a ouvir, ele dê um toque ou ele olhe para o WhatsApp dele, ele vai verificar que tem mensagens minhas a convidar, que era para termos uma conversa aqui. Eu só estou à espera da confirmação. Todos os atletas que participaram nos campeonatos, todos sem exceção, desde o Miguel, desde o Danny, desde o Cláudio, que não subiu ao palco, desde o bodybuilding, todos eles, tanto os que estavam no pódio como os que não estavam, todos foram convidados para participar aqui no espaço. Infelizmente, uns ainda não responderam. Os que têm respondido de forma atempada são aqueles que têm vindo aqui. Claramente que todo mundo que se mostrar disponível vai passar por aqui. Eu quero e faço votos que passem por aqui. Exatamente por isso, porque o nosso desporto precisa de crescer, como disseste, Braulio, muito bem. Só dessa forma, com visibilidade, é que vamos conseguir patrocínios, auxiliando-se uns aos outros, massificando o desporto e mostrar também que culturismo não é só músculo. Existe muito
mais do que simplesmente músculos à frente de um fisiculturista. Então, eu espero, e todos os atletas, todos que vão ter acesso a esse áudio, atletas, treinadores, não importa. Faz parte da cultura da musculação, do fisiculturismo. Essas portas aqui estão abertas para vocês virem e trocarem as vossas opiniões. Yeah, exatamente. É assim, o Marcão e o Perola, Marcão, Perola, Elaine Ranzato estão qualificados para o Mundial, que é a maior prova da IFBB. E em termos de prémios, tem prémios fabulosos, prémios monetários fabulosos. O Campeonato do Mundo vai ser transmitido televisivamente para todo o mundo. Portanto, é uma exposição formidável, fora do normal para Angola, representada por estes dois atletas, mas para o mundo do culturismo em si. Vai ser o primeiro Mundial enquanto IFBB, não em coligação com a Pro League, né? Porque agora houve a separação. Então, seria bom que o Perola e o Ruben pudessem estar no direto para falar da preparação e para divulgar mais isso, esse Mundial que vai haver aí. A Elaine também está qualificada. Portanto, para isso em termos para a categoria Pro. E pronto, o Ruben, se estiver-me a ouvir, atende o neto do Mandume, vem aqui fazer a entrevista. Ah, já entendi, não é mais Ruben, é King Swana. Ela agora é o King Agora é o King Swana. Agora é o destruidor de títulos, é o destruidor de músculos, ou destruidor de títulos. Destruidor de músculos. Olha, é assim, são dois fabulosos atletas, magníficos, fora do normal. Os dois trouxeram alegrias muito boas. Hoje em dia, muita gente parabeniza e todo mundo ficou assim, Angola. Quer dizer, cada atleta que pô, isso é Angola, mas não sei o quê. Portanto, agora vamos ficar muito atentos, os angolanos que forem. Nós agora vamos chegar às provas com algum peso, porque. Eu nesse momento estou na África do Sul e eu fui a uma loja, estava a comprar suplementos e não sei quantos, e há uma revista que saiu, que eu nem sei se tem aqui, que saíram os atletas angolanos. Está a ser vendida aqui. A Diana postou até num dos grupos, acho eu, Postou, né? Revista. Postou a revista. Postou. Nessa revista aqui. Portanto, está o Perola, está o Pichu, estão todos eles aí que saíram. Isso é muito bom, mas o Mundial vai trazer uma grande exposição aos atletas, mesmo em termos de patrocínio, é para outra visibilidade que tem ali. Desculpa cortar, eu quero dar aqui primazia, porque o Roberto tem estado a escrever aqui e responde se achares que deves responder. Mas o Roberto pediu para rever o regulamento do IFBB, pois alguém com um cargo administrativo como a vice-presidente ou presidente ou ainda juiz não pode competir. Visto que a Ariana competiu na África do Sul, se não tiverem erro, acho que é por isso que vem a questão dele. Não sei se queres responder por isso. Não, é simples. Eu convido o Roberto a fazer parte do congresso da IFBB, vai ser agora em novembro, vai ser novamente em Benidorm. Lá é que se aprovam os regulamentos e novas normas da IFBB para o ano a seguir. Portanto, este ano vai haver novamente as aprovações. Se ele não teve, como eu sei que não teve, porque ele não teve lá, no congresso passado, para saber dessa regra que ele está a dizer que não pode, ele afirmou que não pode ou está a perguntar? Não vi a pergunta. Ele afirma aqui nas mensagens que não pode. Ele diz aqui que não pode. Pronto, isso eu não sei onde é que foi essa aprovação dessa norma. Não sei onde é que foi a aprovação dessa norma. Ele devia mostrar onde é que isso foi aprovado. De certeza que na IFBB e no Congresso não foi. Porque isso tanto eu quanto a Ariana tivemos lá. Foi um dos pontos debatidos no Congresso da IFBB. Falou-se nisso, mas não se chegou, porque até então presidentes e vice-presidentes, por exemplo, se eu, Braulio, e eu não tenho pretensões nenhuma de competir, isso nem, nunca se diz nunca, mas isso não faz parte mesmo completamente
isso para mim, para hoje é considerado descabido, né? Mas se eu, vamos no mundo do coisa, se eu quisesse competir, mesmo sendo presidente da ANG, poderia, desde que fosse noutros campeonatos, em que tivesse a ser julgado noutros campeonatos. Portanto, mas no congresso da IFBB em novembro do ano passado, debateu-se nisso, puseram isso em mesa para revogar, para não permitir que presidentes concorressem, ou vice-presidentes, ou alguém que fizesse coisa, mas não se chegou à conclusão. Portanto, este ponto ficou em aberto. Até então, os presidentes e vice-presidentes continuam a competir até sair uma norma, e vamos ver nesse congresso se vem alguma coisa relativamente a isso ou se não, mas para já, para agora, isto que o Roberto diz aí, que ele afirma, não corresponde à verdade. Ok. Presidente, eu não sei se tem mais alguma coisa que tu queres acrescentar. Eu acho que quanto às pretensões do Robert, ele deu a opinião dele, tu rebateste e muito bem com as tuas, mas não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de nós terminarmos o nosso live. Queres deixar alguma mensagem? Se calhar alguma coisa que foi mal compreendida entre tu e o Roberto, que achas que deves deixar aqui? Eu acredito que ele deve estar a ver ainda o live. Estás à vontade. Não. O Roberto, a única coisa é conforme eu disse, né? Lhe desejo a maior sorte. Espero que a estadia dele na Pro League seja duradoura, né? Que ao fim de 2, 3 resultados que podem ser considerados relativamente bem ou relativamente mal na perspectiva de quem vê, espero que os resultados não lhe façam. Eu não quero ver o Roberto, quer dizer, querer até não posso dizer querer, né? Seria a potência demais, mas fazer mudanças assim repentinas, né? Mas pronto, desejo tudo de bom. Desejo tudo de bom. Eu só queria dizer o seguinte: não sei se ele estava a se referir só naquilo que é na categoria de Men's Physique, se calhar sim, mas dos atletas angolanos todos, eu não vejo lá lá não tem nenhum branco nem amarelo, todos eles estão a ter sucesso na IFBB e vão agora para o Mundial. Pronto, e também o Danny Sex, também acho que ele também não é amarelo nem é branco. Ele ganhou lá o Pro. Também vai no coisa. Vai fazer as competições a profissional. Yeah. Se calhar se calhar atletas que foram ao Arnold, que eu poderia dizer, porque eu poderia dizer que houve uma outra razão que eu não achei muito boa no julgamento que fizeram. Isso também é minha opinião só, nem estou a remeter isso, nem estou a dizer que é da IFB, isso tem a ver com a mesa de jurados, e eu respeito a opinião, um jurado viu uma coisa, outro viu outra. Mas no caso do Barreto não foi. Eu acho que a classificação do Barreto em Angola foi boa, foi aquela, na África do Sul também, no lugar que ele ficou, para mim, era a classificação dele, e embora que eu votei diferente, mas conforme saiu o painel, achei que estava bom. Em Luxemburgo não vi a prova, por fotos não dá para se julgar, vi só a classificação, portanto, se calhar aí justificou a saída da IFBB, né? Porque foi para vários painéis de juiz e todos eles tiveram a mesma opinião, até não, em Angola até foi terceiro, na África do Sul quinto, depois sexto, quer dizer, o painel não estava muito a mudar. Se calhar foi por isso que optou. Mas eu na minha opinião, se eu fosse atleta, eu não sou de jogar a toalha ao chão e fugir à luta. Tinham que me aguentar aí na IFBB até. É como na ANG. Estou no culturismo, altos e baixos. Quando é para chorar, choro. Quando é para ficar de alegria, estou. Mas não estou a fugir. Estamos aqui. Estamos aqui mesmo na ANG, aqui mesmo no nosso barco mesmo. Chacoalha daqui, chacoalha dali, vamos dali, problema daqui, mas não estamos aqui. Não estamos a sair daqui. Mas pronto, respeita a opinião e a decisão de cada um. Ok. Mr. Braulio, mais uma vez obrigado. Vou deixar o recado para ti, porque eu já falei com Suana e não respondeu. Já falei com Perola, estou à espera da resposta dele. A Elaine também já recebeu o meu convite e acredito que depois ela vai me mandar e eu também vou lhe mandar uma mensagem para reforçar. Volto a deixar mais um reforço. Toda a família do culturismo, desde atletas,
desde juízes, desde preparadores, não importa, somos muitos e só juntos é que o desporto vai avançar. Aqui, essas portas estão abertas para falarem das vossas carreiras, para massificarem a vossa imagem, para falarem das vossas pretensões, tudo, tudo. Então, todos os atletas que já receberam as minhas mensagens, eu agradeceria que respondessem. Vamos marcar os lives, vamos marcar as conversas, e eu acho que só vai ser bom para o nosso desporto. Ter conversas como essas, claro, opiniões e divergências são coisas que muitas das vezes andam de mãos dadas, e desde que haja respeito, acima de tudo, eu acredito que as coisas andam, e é assim mesmo que as coisas melhoram. Tanto o Barreto como o Braulio, foi um prazer enorme, e vocês sabem a minha opinião particular de cada um. É um prazer sempre conversar com vocês, é um prazer sempre trocar ideia com vocês, e mais uma vez obrigado os dois por terem estado aqui a emitirem cada um a sua opinião da sua maneira, e mais uma vez espero contar com os dois em breve, falarmos de outros temas, falarmos de campeonatos que vão surgir aí, falarmos de objetivos que vêm por aí, e é uma forma de promovermos o nosso desporto, e só temos a ganhar com isso. É isso mesmo. Neto, É isso. estamos juntos. Obrigado aí, meu. Juntos, sempre firme. Tá fixe, saúde. Saúde. E boa noite mais uma vez, família. Este foi o nosso live que começou com o Robert Barreto, terminamos com Braulio, presidente da ANG IFBB. Lembrar, o Barreto é um atleta Men's Physique, da categoria Men's Physique, reside em Londres, pais angolanos, nasceu em Portugal e foi para Londres já há algum tempo e lá está a viver com a família. O Braulio vive em Angola com a família, é presidente da ANG IFBB, não é? E os dois estiveram aqui e emitiram as suas opiniões. Nós vamos ter 2 próximos lives na próxima semana. Os convidados serão anunciados de forma antepada e, claro, em breve estaremos juntos. Foi um live quente, eu estou com a temperatura muito acima do normal, estou a transpirar em todos os lados, mas é assim. Boa noite, obrigado a todos vocês que acompanharam e estamos juntos. Próxima semana é nós de volta. Neto do Mandume na casa.